Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta aqui para a nossa aula do nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. E hoje, então, na nossa aula de número 59, nós vamos dar continuidade, que eu trouxe para você aqui, um exercício do laço de repetição enquanto. Vamos ver qual que é esse exercício. Então, é assim, olha, dada uma sequência de números inteiros diferentes de zero, terminada por um zero, ou seja, o meu usuário vai ficar digitando até ele digitar zero. Enquanto ele digitar um número que é diferente de zero, a gente vai ficar calculando o quadrado desse número que ele digitou e apresentar na tela esse quadrado desse número. Vamos a um exemplo aqui. Então, por exemplo, o meu usuário digitou o número 2, aí a gente vai imprimir o quadrado dele, depois ele digita o número menos 5, imprime o quadrado, digita o 8 e assim por diante, imprime o quadrado. Quando o nosso usuário digitar 0, aí nós encerramos o programa, tudo bem? Então vamos lá agora para o nosso Portugal Studio. Então, continuando, que foi que eu deixei da aula anterior, o nosso laço de repetição enquanto, e agora nós vamos aqui criar mais um novo arquivo. Então, criando aqui um novo arquivo, vou declarar uma variável do tipo inteiro, num, e vou pedir para o nosso usuário digitar um valor. Então, escreva, digite um valor. E aí eu vou colocar uma quebra de linha aqui, Ctrl+N, para fazer a função, para ler esse número, né? Chamando o leia. Agora, então, nós vamos escrever nosso laço de repetição. Enquanto, ou seja, enquanto num for diferente, o símbolo, né, ou o operador aqui diferente, ele é o exclamação e igual junto, dessa forma aqui, deixa eu dar um zoom para você ver um pouquinho melhor. Então, é dessa forma que nós declaramos o nosso operador aqui, o nosso diferente, aqui no Portugal Studio. Enquanto num for diferente de zero, o que nós vamos fazer? Bom, vou dar um enter aqui, só para ficar melhor para você ver aqui o nosso código. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para você é que nós vamos utilizar uma função, a função quadrado. Você poderia pegar, né, o número e multiplicar por ele mesmo, nós temos o quadrado de um número, certo? Mas nós vamos usar o recurso aqui da biblioteca quadrado, da biblioteca matemática e pegar a função quadrado. Então, inclua biblioteca matemática e nós vamos dar um apelido para ela. Então, traço, traço, o sinal de maior e nós vamos chamar de mate, ok? Poderíamos fazer de várias formas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou declarar uma outra variável que ela vai ficar somente válida dentro do nosso laço de repetição. Então, vou declarar inteiro quadrado. Veja já a diferença da sintaxe, dos recursos que o nosso Portugal Studio aqui, que o Portugal Studio tem, indiferente do Visual, tá ok? Então, declarei essa variável quadrado, e essa variável quadrado, ela vai receber, ou seja, ela é igual a quê? Eu vou chamar a função potência, então, mate, ponto. Veja que quando eu coloco o ponto, aqui ele já me ajuda trazendo algumas funções que nós temos aqui. Eu vou chamar a função potência. Veja que já está ajudando a preencher aqui potência.
Só que ele fala que ele tem que ser um número real. Mas vamos ver aqui, potência do meu num elevado ao quadrado. Então, primeiro, a base que você quer é o primeiro argumento dessa função, é o primeiro parâmetro, que aqui no caso é o num, e depois, vírgula, qual é o valor que você quer de fazer a potência. Então, eu quero num elevado ao quadrado, num elevado a terceira, elevado à quarta e assim por diante. Então, é dessa forma que você utiliza a potência, a função da biblioteca, a função potência da biblioteca matemática. Nossa, agora deu uma truncada aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Posso fazer diferente? Muitas coisas diferentes eu posso fazer. Ele só está dando um alerta aqui que o valor da expressão vai ser truncado porque ele queria que quadrado fosse do tipo real. Mas não tem nenhum problema, é só um aviso. Aí, o que nós vamos fazer? Escreva o quadrado de... Agora vamos concatenar com num. Aí podemos concatenar com mais ou com a vírgula, tá? Aqui nós vamos dar um espaço, e aí nós vamos concatenar com, peraí que ele deu um enter aqui, mais quadrado. Tudo bem? Cida, e se eu, por exemplo, quisesse utilizar direto, sem ter mais uma variável? Poderia também, não tem problema nenhum, tá ok? E aí depois aqui, o que eu vou fazer? Vamos quebrar mais uma linha aqui. Então, concatenando, vou concatenar com Ctrl+N. Tudo bem? E aí eu vou colocar mais uma mensagem para o nosso usuário. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você ver melhor, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou falar dentro do laço de repetição, ou seja, aqui eu vou pedir para o meu usuário digitar um outro valor. Escreva. Digite, vamos colocar digite, né? Eu ia colocar informe, digite outro valor. E aqui colocar um ou, entre parênteses, 0, para terminar. E aqui vamos colocar um Ctrl+N e fechar o nosso parênteses. E vamos fazer aqui um leia num. Lê num novamente. Tá ok? Veja que neste laço de repetição a gente não vai ter o incremento. Aqui não é um laço de repetição controlado por uma variável que vai sendo incrementada. Aqui o controle, né, ou seja, o laço de repetição vai ficar iterando enquanto o nosso usuário não digitar 0. Quando ele digitar 0, aí encerra o nosso programa. Tudo bem? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e depois eu vou colocar no GitHub. Então, eu vou colocar assim, ó, enquanto, vou colocar laço, underline, enquanto, underline, exercício, que é para a gente saber o que é o exercício dessa continuidade da aula anterior. Vamos agora, então, executar o nosso programa. Espero que não tenha dado nenhum erro e salvar. Ele já está salvo, vamos executar. Então, digite um valor. Eu vou digitar o valor 3. Valor 3. Espera que ele não está pegando aqui. Eu tenho que digitar aqui embaixo, não lá em cima. Valor 3. Então, o quadrado de 3 é 9. Digite outro valor ou 0 para terminar. Então, vou colocar aqui o menos 5
o quadrado de menos 5 é 25, digite outro número, outro valor para terminar. Vou digitar 0 e encerrou o nosso programa. Então, veja aqui o que nós fizemos, a nossa tela. Então, digitei o valor 3, aí ele calculou o quadrado, depois o menos 5 e encerrou quando eu digitei o 0. E Cida, o que acontece? Vamos fazer um teste, né? O que acontece se quando o meu usuário digitar o 0 logo no primeiro número? Para um pouquinho e pensa, tudo bem? O que será que vai acontecer quando, nesta linha aqui, eu digitar um 0? Aqui, ó. Vamos ver? Então, vamos lá, executar novamente. Vou puxar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Vou digitar o valor 0 e o programa terminou. Ou seja, não era diferente de 0? Não. Então, essa condição que está aqui é falsa. Então, ele não executou nada. Ou seja, ele não entrou, como a gente costuma falar, ele não entrou dentro do laço de repetição. Tá certo? Então, veja que nós temos aqui o controle. Esse controle que ele é feito pelo laço de repetição nesta expressão lógica. Só entra dentro do nosso laço de repetição se esta expressão é verdadeira. Quando ela é falsa, não executa, não entra dentro do laço de repetição, não faz o nosso código, as instruções que nós escrevemos dentro desse bloco delimitado pelas chaves. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido bastante esclarecedora quanto ao laço de repetição enquanto. E não se esqueça, se você gostou, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, coloca aí para a gente responder as dúvidas. E também compartilhe com os seus colegas para que a gente possa trazer mais cursos aqui para o nosso YouTube. Te vejo na próxima aula e muito obrigada. Até mais.